Olá, pessoal da análise, estamos dando continuidade aí. Agora vamos falar do exemplo 13, que considera a sequência cujo termo geral aqui é AN igual a N. Então, a sequência aqui em questão, né, é N, o termo geral é N. Então, a sequência é 1, 2, 3, ou seja, quando N é 1, ela retorna 1, quando N é 2, retorna 2, quando N é 3, retorna 3, quando N é 4, retorna 4, e assim por diante. Ela vai para o infinito, né? Ela vai crescendo aqui sem parar. Observe aqui, ó, que a gente viu no exemplo anterior que a sequência que fica oscilando entre dois valores, no caso aqui, né, menos 1 e 1, ela fica oscilando sempre entre dois valores, ela não é convergente. De maneira geral, se eu tenho aqui A e B quaisquer, né? A é diferente de B, se a sequência fica oscilando sempre entre A e B, quando A e B aqui é constante, ela não precisa ser necessariamente nem positivo nem negativo, se ela fica oscilando aqui entre dois valores diferentes, ela nunca converge. Então, as sequências que oscilam assim, elas são sequências não convergentes. A gente viu, por exemplo, que tem uma sequência que oscila que ela converge. Por exemplo, a menos 1 elevado a n, sequência aqui, menos 1 elevado a n, sobre n. Ela fica oscilando entre valores positivos e valores negativos, mas ela não fica constante entre dois valores. Ela vai oscilando, mas aproximando de um valor zero. Ela começa aqui, por exemplo, quando o n é igual a 1, ela começa com menos 1, depois vai para o meio, depois vai para menos 1/3, depois vai para 1/4, e assim por diante. Ela vai aproximando de zero, não de 1. Então, ela vai convergindo para zero. Mas quando ela fica oscilando entre dois valores, ela nunca converge, que é o caso aqui do menos 1 e 1. Outra maneira dela não convergir é quando ela vai para o infinito ou para o menos infinito. Então, para ela convergir, ela tem que ir para um determinado valor aqui, um determinado valor R. Mas, seja qual for o L aqui, um determinado valor L, aliás, um número real pertencente, um número pertencente aos reais. Mas essa função aqui, por exemplo, essa sequência que é n igual a n, seja qual for o número real, L, a partir de um certo n0, que todos os n's maiores ou iguais que n0 vão ficar mais distante do L. Então, dado um epsilon aqui, por exemplo, um epsilon pequeno, todos esses termos que estão depois do n0 não vão estar aqui dentro. Isso acontece para qualquer L, então a função que gera a sequência, né, que vai para o infinito ou para o menos infinito, ela também é uma sequência divergente. Então, vamos ver o que está escrito aqui no texto. Ela não converge e seu comportamento é distinto daquele divergente dado no exemplo anterior, que é o caso de que vai oscilar, né, divergência por oscilação, em que a divergência se dava de maneira oscilatória e os seus termos permaneciam limitados. No presente exemplo, a sequência diverge, né, tendendo para mais infinito. Então, se ela vai para mais infinito, se ela vai para menos infinito, ela vai divergir porque ela não vai ir para nenhum L a partir de um certo N0, ou seja, ela não vai se concentrar aqui em torno de um número real L. Por falar em sequências que vão para o infinito, vamos definir aqui, né, o que significa uma sequência ir para infinito ou uma sequência ir para menos infinito. Então, definição 18, diz que a sequência n tende para mais infinito se dado qualquer k positivo, existe um n0, tal que a n é maior do que esse k para todo n maior ou igual que n0. Nesse caso aqui, a gente escreve, usa essa notação aqui, né? Limite de AN com n tendendo a infinito igual a infinito, ou simplesmente limite de AN igual a infinito, ou AN indo para infinito. Bom, então vamos interpretar essa definição aqui. Eu tenho um número real, eu tenho aqui a reta real, né? E a sequência ela vai para infinito se dado qualquer número positivo L, por maior, qualquer número positivo K, por maior que seja,
existe um N0, tal que os ANs estão depois desse N0 para todo N maior ou igual do que N0. Então, vai existir esse N0, que acontece isso. Se tiver menor do que K, vai ser só os anteriores ao N0. Mas, a partir do N0, todos eles estão depois do K. Se eu pegar um M maior, vamos pegar um M aqui, um M. O N não vai ser mais esse N0, vai ser um N1. Então, a partir de um certo N1, as sequências vão estar depois do M. Ou seja, dado um K qualquer, essa palavra aqui é importante, vai existir um índice N0, tal que a N é maior do que esse K para todo N maior ou igual do que N0. Analogamente, eu defino o que é uma sequência divergir para menos infinito. Ou seja, diz que a sequência tende a menos infinito se dado qualquer K positivo. Agora eu estou com K positivo e vou pegar o menos K. Se o K é positivo, o menos K é negativo. Se o K é muito grande, o menos K é muito pequeno. Então, vai existir um N0, tal que, a partir desse N0, os ANs são menores do que o menos K. Então, os ANs estão para K do menos K. Como esse menos K aqui é qualquer, né, porque o K é qualquer, então, a sequência aqui ela está indo para menos infinito. E essa sequência aqui está indo para mais infinito. Ok? Bom, algumas observações aqui, né, a respeito do mais infinito, do menos infinito. Então, deve-se enfatizar que uma sequência pode divergir sem que ela oscile ou tenda para mais infinito ou menos infinito. Vamos observar aqui o seguinte, que mais infinito ou menos infinito não é nenhum número, né? É só uma tendência de uma função. Então, aqui, a sequência ela vai para mais infinito quando ela não para de crescer. Então, ela não chega em lugar nenhum. Então, o mais infinito não é número. Se ele não é número, a gente não consegue fazer contas. Aqui, por exemplo, mais infinito vezes zero, isso aqui não faz sentido. Isso aqui para nós, quando tem uma sequência AN e uma BN, a BN indo para zero e a AN indo para mais infinito, isso aqui dá uma indeterminação do tipo infinito vezes zero. Porque infinito não é número, né? Então, se não é número, a gente não consegue fazer essa conta, porque infinito é apenas uma questão de interpretação. Então, vamos lá. Deve-se enfatizar que uma sequência pode divergir. Então, ela pode divergir sem necessariamente ficar oscilando ou ir para mais infinito ou menos infinito. Existem outras maneiras dela divergir. Então, seu comportamento pode ser totalmente caótico, como é o que acontece com a sequência que a cada n associa a enésima casa decimal do desenvolvimento do número irracional π igual a 3,14, 15, ou seja, o número π, a gente sabe que é um número irracional. Se ele é irracional, o número que representa ele, o número decimal que representa ele, tem infinitas casas decimais, e essas casas decimais não são periódicas, né? Não é periódico, ou seja, ele nunca vai repetir. Então, eu nunca sei qual é o próximo número. Então, se ela não é periódica, eu posso associar aqui uma sequência o n que é associado à enésima casa. Então, por exemplo, o meu A1 aqui é a primeira casa, né, que é o 1, o A2 é a segunda casa, que é o 4, o A3 é o 1, que é esse aqui, o A4 é o 5, o A5 é o 9, o A6 é o 2, o A7 é o 6. Isso aqui não vai repetir nunca, né? Ou seja, ele não vai entrar no ciclo, então não é periódico, ou seja, não vai ficar oscilando e não vai nem para mais infinito, nem para menos infinito, vai ficar rodando aí entre os dígitos aí de 0 a 9. Não rodando, né? Vai ficar aí com essa variação entre 0 a 9, então ela não vai convergir para nenhum valor. Agora vamos para a definição 20, que é uma definição importante aqui do capítulo, que trata sobre que vai tratar sobre subsequência. Então, eu sei que uma sequência é uma função que vai dos naturais aos reais. Então, se eu pego um conjunto infinito, um subconjunto infinito aqui dos naturais,
por exemplo, chama ele de n' aqui, n1 menor que n2, menor que n3, isso aqui infinito. Então, a restrição de uma sequência A, que vai dos naturais aos reais, é um subconjunto infinito n', é chamada de subsequência de A. A cada nj pertencente ao n', a subsequência associa o termo ANJ e será designada por AN1, AN2, AN3, ou, de maneira mais compacta, né, ANJ agora com NJ pertencente aqui a esse conjunto infinito aqui. Então, da mesma maneira que falamos uma sequência convergente ou divergente, pode-se falar em subsequência convergente ou divergente. Vamos lá dar alguns exemplos aí de subsequência. Então, voltamos à sequência do exemplo 12, em que o termo geral é menos 1 elevado a n mais 1. Então, dela, consideramos duas subsequências. Uma referente aos índices pares e outra referente aos índices ímpares. Então, no primeiro caso aqui, teremos a subsequência menos 1, menos 1, menos 1, ou seja, uma subsequência constante igual a menos 1. E para o segundo caso, teremos uma subsequência constante igual a 1. Em ambos, temos subsequências constantes, logo convergentes. Então, essa subsequência aqui converge para menos 1 e essa subsequência aqui converge para 1. Muito embora a sequência original seja divergente, ela possui pelo menos duas subsequências convergentes. Mas eu posso subtrair aqui, dessa sequência aqui, outras subsequências. Por exemplo, eu posso escolher a subsequência da seguinte forma. Eu tenho aqui o menos 1, começa com menos 1, né? Então, aqui, quando n igual a 1 dá 1, então ela começa com 1. Então, começa com 1, vai para o menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, assim por diante. Eu posso pegar uma subsequência, por exemplo, pega aqui esse aqui como sendo, essa posição como sendo N1, essa posição como sendo N2, uma outra posição como sendo N3, e assim vai aleatoriamente. Então, posso ter uma sequência aqui da forma 1, 1, menos 1, 1, 1, menos 1, menos 1, 1, enfim, não precisa ter uma ordem para uma subsequência aqui. O importante é que esse número aqui esse aqui vai representar essa posição, esse aqui vai representar essa posição, e assim por diante. Eu pego aqui um subconjunto infinito aqui dos naturais, né, para representar as posições, e eu vou ter aqui uma sequência aqui que também não vai ser convergente. Deve-se observar que nem toda sequência admite subsequências convergentes. Que é o caso aqui, por exemplo, da sequência anterior aí, que é AN igual a N. Então, para todo N, ou seja, AN igual a N para todo N. No entanto, essa sequência aqui, se eu colocar aqui, né, ela na reta real, aqui ela começa no 1, vai para o 2, 3, e assim por diante, né, aqui vai para o N. Então, não vai ter uma subsequência, porque o subconjunto da subsequência aqui são termos infinitos também, não vai ter uma subsequência que vai parar em algum lugar, porque a subsequência tem infinitos termos, e qualquer infinitos termos que eu pegar da subsequência aqui, ele vai para infinito. Então, nem toda sequência, aliás, né, possui subsequências convergentes, que é o caso dessa aqui. Né? Então, no entanto, isso é uma propriedade importante, toda sequência limitada, se a sequência for limitada, ela possui uma subsequência convergente. Esse é um enunciado de um teorema central da análise, no qual é devido a Weierstrass, e que será estudado aí no capítulo 3. Então, a gente vai estudar aí no próximo capítulo que, dado uma sequência limitada, então ela necessariamente possui pelo menos uma subsequência convergente. Ok? Então vamos chegar por aqui. Próxima aula a gente continua.